Porque Deus me abandonou. Por Max Walter. Deus não maquina planos com o intuito de nos fazer sofrer. Porém, Ele se servirá dessas circunstâncias para nos ensinar algo de que necessitamos para o aperfeiçoamento de quem Ele quer que nos tornemos. Jesus, o Filho de Deus, enquanto peregrinou nesta terra viveu fazendo bem a todos quantos pôde, e perto do fim de seus dias teve o desprazer de experimentar o gosto amargo da traição, da rejeição e do abandono dos seus amigos. Não fosse o bastante essa dor e esse sofrimento, do alto de sua humilhação, pendurado numa cruz, gritou por socorro aquele que a todos ele ensinou a chamar de Pai, e disse, Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15:34. Ora, é óbvio que Deus não o havia desamparado. E mais óbvio ainda que ele mesmo, Jesus, sabia disso. Afinal, o Pai havia dito que este era o seu Filho amado de quem ele tinha muita alegria. E qual pai diria algo assim tão comovente a respeito de seu filho, para logo em seguida vir a desampará-lo justo num de seus piores momentos? Bom, mas o que talvez não fique óbvio para muitos de nós, é que essas palavras de Jesus, na verdade são parte daquilo que ele mesmo encarnou desde o dia em que adentrou pelos portões frágeis deste mundo decaído, a saber, a boa notícia do Pai, o ensino e a mensagem de esperança a todas as pessoas que neste mundo sofrem. A expressão de Jesus, bradada no ápice do seu sofrimento, é o que chamo de ponto de convergência entre Deus e nós, ou nós e Deus, enfim. É como se com estas palavras Deus quisesse e estivesse, como creio que está agora, comunicando-nos que apesar da sensação de silêncio, solidão e desamparo em relação a Deus, que muitas vezes sentimos em circunstâncias de angústia, dor e sofrimento, Ele está nos fazendo saber, por meio do sofrimento de seu próprio Filho, que sim, Ele, o nosso Pai, sabe que também estamos, e quando estamos, sofrendo. E não é aqui o caso de perguntar-se, nem tenho aqui a presunção de tentar responder a isso, já que Ele sabe que sofremos, porque parece não se importar conosco e não se apressa em intervir em nosso favor, a fim de nos livrar daquilo que nos faz sofrer. Pedagogia do abandono, uma preparação para emancipação e maturidade individuais. Contudo, numa breve digressão eu ousaria dizer que, considerando as boas práticas que até mesmo os pais humanos, os bons, é claro, precisam aplicar a seus filhos para, não apenas educá-los no nível das informações, mas sobretudo, prepará-los para o real enfrentamento com a vida, assim, permitindo-os com que estes tenham suas próprias experiências e descubram o mundo, bem como a si mesmos, ainda que isso implique expô-los ao dissabores de perdas, frustrações e fracassos. Não me causaria surpresa descobrir que tudo isso tenha qualquer relação proposital em Deus, que é o que tudo indica, foi quem inaugurou essa pedagogia. Mas voltando ao ponto, o que percebo é que a mística dessa relação pai e filho envolve, entre outras coisas, a experiência do deixar só, do aparente abandono, daquilo que cedo ou tarde, irá prepará-lo para o que, no pensamento de Dietrich Bonhoeffer, ficou conhecido por emancipação. Ou seja, a condição de maioridade, de assumir as rédeas da própria vida, de total livre-arbítrio, de virar-se sozinho. O que no caso específico de Jesus envolveu algo da magnitude de quem ele representava, enquanto homem-Deus, e que depois de sua morte veio a tornar-se, ou seja, fala de sua emancipação cósmica, por assim dizer, que lhe conferiu autoridade ao nome que agora está sobre todo nome. Para ser mais claro no que acabo de dizer sobre esse abandono, é como a experiência de um pai que ajuda seu filhinho, apoiando na retaguarda, enquanto este aprende a equilibrar-se sobre sua bicicleta até que possa vir, definitivamente, dar suas primeiras boas pedaladas por aí. Mas para que isso realmente ocorra e o garoto se aperfeiçoe através deste aprendizado, o pai terá de, um ou mais dias, deixá-lo por sua própria conta e risco. Terá, portanto, de abandoná-lo em alguns momentos. O autor da carta aos Hebreus no Novo Testamento disse a mesma coisa só que de uma outra maneira, sobre a necessidade que envolvia o sofrimento pelo qual Jesus teve de passar. Vejamos, durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E, depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou o grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Hebreus 5, 7-10. Sofrimentos, circunstâncias utilitárias na pedagogia divina.
Como se pode perceber, trata-se basicamente daquilo que expus acima. O pai livrou o filho em muitas situações de morte que o ameaçaram até o fatídico dia em que isso não aconteceu e ele foi deixado só, e veio a bradar aquela que se tornou a oração de muitos de nós em situações de solidão, dor e agonia: Deus meu, por quê? Mas não se tratava de um porquê, mas de um para quê. Como expõe o autor de Hebreus. Para o aperfeiçoamento daquele que mediante sua obediência até o fim, ou seja, até a morte, pudesse se tornar a nossa fonte de salvação eterna, pois, em virtude de seu sacrifício, recebeu o sacerdócio supremo, do qual é agora o mais legítimo mediador entre Deus e os homens. Portanto, o que quer nos cause sofrimento, pode não necessariamente ter a ver com algum propósito divino. Digo, Deus não maquina planos com o intuito de nos fazer sofrer. Porém, Ele é Pai e como tal, diante das aflições próprias e pertinentes a este mundo, creio, Ele se servirá dessas circunstâncias para nos ensinar algo de que necessitamos para o aperfeiçoamento de quem Ele quer que nos tornemos. Sobre isso o autor de Hebreus também diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 12. 7, 8 e 11. Evidentemente, ninguém tem paixão pelo sofrimento. Ninguém, minimamente equilibrado, emocional e psicologicamente, busca torturar-se submetendo-se voluntariamente a dores e aflições de modo intenso e progressivo. Acredito que nem mesmo os diagnosticados verdadeiramente loucos concordem em viver nesta condição. Contudo, esta condição é inerente aos vivos e habitantes deste mundo. O que, invariavelmente, nos faz participantes de seus amargos cálices de realidade mundana. Como disse Jesus, no mundo tereis aflições. João 16:33. Mas, nem tudo são de sabores, pois o Filho de Deus também disse: não desanimem, afinal, eu venci o mundo. Sim, o Filho venceu, e sua vitória é o modelo pelo qual nos preparamos e seguimos, para enfrentar ousadamente nossos próprios sofrimentos, nossas próprias cruzes. A estratégia inimiga, que toma proveito dos nossos infortúnios, vem para nos tentar e nos fazer tombar diante da dor, apelando para as bases de nossa filiação e suscitando a dúvida. Questiona: se tu és filho de Deus, por que não tens pão para saciar tua fome? Por que está tanto tempo desempregado? Por que não és feliz no casamento? Por que tens tantas dívidas? Por que estás gravemente enfermo? Afinal, porque teu pai e também teu Deus te desamparou. À semelhança da tentação que Jesus sofreu e não sucumbiu às lógicas perversas da engenhosidade maligna e contrárias a Deus, mas a resistiu e a rejeitou veementemente, dizendo: vai-te Satanás. Mateus 4:10, o que também o tornou mais e mais espiritualmente forte e aperfeiçoado para o cumprimento do seu desígnio, que venhamos assumir a mesma atitude que fez de Jesus o vencedor, pelo qual, nele somos mais que vencedores. Sim, ele venceu a morte e ressuscitou. E se cremos que com ele morremos, para o mundo e suas aflições, cremos que também, como ele, por ele e com ele viveremos em seu triunfo. Assim, porque ele vive, nós também, podemos crer no amanhã. Nele, que disse que não nos deixaria órfãos, mas estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Um forte, fraterno e afetuoso abraço.